Abre tua Bíblia aí, em Lucas 5. Eu acho que esse texto é um texto que todo mundo conhece. Todo mundo já viu, ou já ouviu, ou ouviu alguém falando, ouviu no filme. Todo mundo abriu aí? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles ao barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Quem já tinha ouvido essa história, lido, conhecia? Então, quem não levantou a mão não conhecia. Que bom, é bem atual, né? A gente vai ensinar e falar, você agora já ouviu. É o dia da grande pesca. A Bíblia chama de a pesca maravilhosa, mas, na verdade, é o dia do encontro de Pedro, né? Simão, é Pedro, é o dia de Pedro, Tiago, João. Encontraram Jesus, estava lá falando, pregando, usando o barco deles como púlpito e mostrando a eles o seu poder. Foi um encontro fantástico. Por quê? Porque a primeira coisa, as coisas que aconteceram nessa pescaria são muito interessantes. Eu queria que você prestasse atenção, porque talvez tenha acontecido com a tua vida, como aconteceu um dia com a minha. Eles encontraram Jesus, ouviram a palavra, obedeceram a palavra, porque Jesus falou para eles assim: olha, lança ao largo a tua rede. E eles estavam lavando a rede já. Eram pescadores profissionais que já tinham passado a rede naquele lugar todo, no trecho do mar ali onde eles estavam. Não tinham pescado nada, e eu sou pescador, quer dizer, eu tento, né? Eu e a Armanda aí, a gente tem umas histórias de pescaria, né, Armanda? A gente já teve a pesca milagrosa também, né, Armanda? A gente entende mais ou menos disso. Na hora que não dá peixe, não dá. Não tem. E esses pescadores eram profissionais, eles chegaram ali, já lavando a rede. Quando Jesus manda jogar a rede, eles falam assim: cara, a gente passou a noite inteira jogando a rede. Outra coisa, eles já estavam lavando a rede. Lavar a rede não é coisa fácil, não, é difícil de lavar. Desembolar, limpar. Só quem tem paciência para isso nas pescarias é o Armando, né? No final é ele que limpa. Os sanguíneos vai tudo embora e fica o Armando lá, limpando. Eles já estavam limpando a rede, tinham que sujar de novo na iminência de ser verdadeiro ou não a palavra
daquele nazareno que estava ali falando com eles para lançar a rede, que nem pescador era. E eles estavam ouvindo o que ele falava, porém não compreenderam nada daquilo que ele tinha dito. Estavam ali, porque senão já tinham se rendido, né? Antes, já tinham reconhecido que eram pecadores. Mas eles ousaram em obedecer a palavra, tiveram a ousadia de falar assim, olha, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando lançaram a rede, viram algo que eles nunca viram na vida. Eles conseguiram pegar suprimento para 2 barcos, porque ele encheu 2. A gente não enche nenhum, né, Armando? Mas 2. Os caras encheram, segundo a palavra do Senhor, quando ouviram a palavra do Senhor. Os barcos quase foram a pique. Nessa hora, na hora a maior pescaria da vida deles, na hora do maior entusiasmo, eles então entregaram. Ali Pedro olha e fala assim, Senhor, Tu és santo, eu sou pecador. É a primeira coisa que alguém reconhece o dia que encontra Jesus. Não é assim? As 4 leis espirituais a gente já fala, né? O homem é pecador. O homem é pecador, está escrito. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Por isso a gente fala da outra lei, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que liga o homem pecador a um Deus que é santo. E foi a conclusão de Pedro. Pedro olha e fala assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Tu és santo, eu sou pecador. E aí Jesus olha e fala assim, não temas, fica tranquilo. Porque a partir de hoje, a partir de agora, você vai ser pescador de homens. E já deu o chamado de Pedro. Já falou para Pedro aquilo que ele seria. Ele iria ser pescador de homens. Não eu na minha pescaria, né, que deu um furo desse, mas usei a palavra na hora errada, né? Mas fui confundido. Mas Jesus deu a missão a Pedro. Agora, porém, você vai ser o quê? Pescador de homens. Pedro ouvindo isso, eles ouvindo isso, os que ouviram, deixaram tudo para trás. Já parou para pensar nisso? Eles ficaram tão admirados, eles tiveram tamanha admiração por Jesus, que eles largaram tudo para seguir Jesus. Abandonaram tudo lá. Imagina, alguém que faz a melhor pesca da sua vida. Alguém que angaria, porque pescaria naquela época era recursos, né? O dia que eles alcançaram o maior resultado do trabalho deles, naquilo que estavam fazendo. Era a hora que o negócio estava bombando, era na hora que deu tudo certo. Eles decidiram, então, largaram, deixaram tudo para trás e foram seguir Jesus para ser pescador de homens. Deixaram o barco, deixaram os peixes, largaram as redes e saíram, então, seguindo Jesus e começaram dali uma caminhada com o Mestre. O que eles fizeram esse tempo? Ouviram Jesus falar. Quantos aqui estão na caminhada, aqui, ouvindo Jesus falar? Quantos abandonaram o que tinham e saíram atrás de Jesus? Quantos o dia que encontraram com o Senhor, o dia que se depararam com Jesus, se admiraram tanto, descobriram que eram pecadores e agora começou a seguir as suas palavras e andar nos seus passos, seguindo Jesus, andando com Jesus. Foi isso que esses homens fizeram. Eles abraçaram a carreira da fé. Eles abraçaram com força o caminho da fé. Eles vieram no caminho. Pedro, como é o cara principal aqui, como é o cara que participou, foi o principal na cena, e quem arrastava os homens, Pedro logo teve a liderança, né? Porque foi ele que respondeu a Jesus, foi ele o primeiro que falou, afasta de mim que sou homem pecador, foi ele que recebeu o chamado. Na verdade, toda a comunicação com Jesus nesse primeiro episódio foi Pedro que fez e os outros seguiram, foram juntos. Quando a gente olha para isso, a gente já vê que Pedro ele tinha o quê? Ele tinha já um dom de liderança, ele já influenciava pessoas, ele já trazia pessoas com eles.
Talvez ele fosse ali o mais velho da turma. Isso não quer dizer nada, mas na época dele podia ser que os mais velhos, né? Eu falo que isso não quer dizer nada, amados, porque os canalhas envelhecem também. Então, a gente não pode medir ninguém pelos seus cabelos brancos. Não é verdade? Uma grande lição que a gente tem é no livro de Jó. Tá os amigos de Jó falando, e aí o cara que tem a palavra de Deus é um rapaz, um garoto. E ele fala assim, o nome dele é Eliú. Ele fala assim, eu estava aqui ouvindo e pensei comigo, deixa os anos falar, deixa a sabedoria dos mais velhos falar. Mas aí ele fala assim, o problema é que eu fiquei agora como um mosto dentro do odre, querendo arrebentar, um vinho querendo explodir. Eu estou cheio de pressão, porque a inspiração do Criador me encheu e eu não posso me calar. E aí ele fala, ouve, Jó, o que eu vou te falar, eu não posso te fazer mal algum. Eu sou apenas um menino, mas ouve. E é ele que traz a palavra de Deus. É ele que intervém e quebra o cativeiro de Jó. Está lá em Jó 33, se depois você se interessar e querer ler. Era um menino. Então, nem sempre os mais velhos têm a sabedoria. Às vezes a sabedoria está com mais novos. Amém? É o Senhor que dá a sabedoria. Então eu não sei, mas Pedro era o cara que tinha liderança lá no meio da turma. E eu olhei para isso e classifiquei, porque nós vivemos nesse limiar, né? Eu, quando olho para a vida de Pedro, eu olho muito para a minha. Porque eu gosto de Pedro. Eu gosto de Pedro. Por quê? Porque Pedro não tem medo de errar. Ele não tem medo de falar alguma coisa e ser repreendido depois. Ele não tem medo de se arriscar, né? Quem andou sobre as águas foi Pedro. Todo mundo pode ficar falando, lá afundou. Ele, afundei, mas eu andei na água. O único que desceu do barco para encarar a água lá, para tentar andar, foi ele, pô. Não é verdade? Então eu gosto do estilo de Pedro, porque é um estilo de pessoa autêntica. É um estilo de pessoa de quem quer ir. A gente encontra isso no meio dos nossos relacionamentos, né? Tem gente, Franco falou muito agora no encontro sobre o orgulho que se preserva. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha olhado, nunca achei que alguém que se preserva é orgulhoso. Mas é verdade. Aqueles que se preservam é porque ficam com medo de errar e serem reprovados por alguma coisa. E o medo tímido, o tímido diz a palavra que ficará de fora, porque é um orgulhoso que se preserva, o tímido. Mas Pedro é um cara autêntico. Quantos não entendem o que eu estou falando? Amém? Eu, quando olho para essa história, eu olho para a vida da igreja, eu olho para nós, todos nós ficamos admirados com Jesus, sim ou não? É ou não é? Todos nós tivemos admiração, todos nós vimos milagres. Pode parar e pensar, você já viu algum milagre? Eu não conheço um crente que não tenha visto milagre. O primeiro milagre que acontece na vida do cristão é o da própria vida dele. É o milagre tal qual do cego, que foi curado por Jesus, que ele fez lodo. Quando perguntaram para ele, ele falou assim, olha, quem é o cara eu não sei, se ele é pecador ou não, eu sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. É um milagre. Quando nós olhamos para a nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus, nós já sabemos que somos o quê? Um milagre. Eu posso não ser hoje, ou você pode não ser hoje, aquilo que você queria ser. Mas com certeza você não é mais aquilo que você era antes. Você já foi mudado. Alguma coisa sobrenatural já aconteceu na tua vida. O problema é que nós acostumamos com isso. Pensa que a gente esquece. Pensa que parece que a gente está num tempo da vida que a gente olha e parece que não aconteceu nada. Parece que Deus não fez nada na nossa vida, porque acostuma. A gente acostuma. Eu, quando olho a igreja primitiva que vivia no meio dos milagres, alguém pergunta como é que é viver naquela atmosfera. Aquela atmosfera de ver um monte de milagre, multiplicação de pão, Jesus ressuscitando, devia ser a maior loucura, né?
Parece o filme dos caras que eles... Mas como é que era viver aquilo? Era igual a gente está vivendo hoje, natural para eles. Estava acostumado com aquilo. Eles sabiam, olha lá, aquele barbudo lá, cabeludo, faz milagre, aqueles caras que andam com ele faz também. Uns dizem que são santos, outros dizem que são pecador. Era a mesma história. A atmosfera era a mesma. E aí eles se esquecem do tempo, do momento que estão vivendo. Acostumam, não tem nada mais adaptável do que o homem. Não existe nenhum ser na Terra que seja mais adaptável do que o homem, o ser humano. O ser humano se adapta em qualquer situação que você colocar ele. Se estiver no meio da guerra, vai conviver no meio da guerra, vivendo nas trincheiras, vai viver a vida ali, vai casar, vai ter filho, vai amar, a coisa vai acontecer. No meio da esbórnia lá, a vida está acontecendo. Não é assim? A gente se adapta, essa é a verdade. A gente se adapta. Porém, nós precisamos estar apercebidos das coisas espirituais que nos circundam, da nossa vida, do nosso tempo, do nosso chamado, da palavra que Deus tem empenhada conosco. Nós temos que conseguir identificar no meio da caminhada para quem nós vivemos. Nós temos que saber que um dia vamos nos encontrar com Jesus. Um dia vamos prestar conta. Um dia, amados, todos nós que estamos aqui vamos morrer. Vai ter um dia. Salomão diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Vai entender isso. Mas era um homem sábio. Um dia as coisas vão acontecer, mas o homem esquece. Eu vou te mostrar como esquece. Abre a tua Bíblia. João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lança a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentro
dos mortos. Amém? Viu como é que Pedro tinha se esquecido das coisas? Pedro estava com os irmãos lá, os filhos de Zebedeu, e ele agora tinha angariado mais discípulos com ele. O dom ainda estava em Pedro, continuava sendo líder. Porém, agora, ele estava exatamente fazendo o que ele tinha deixado para trás na hora de seguir Jesus. Não é curioso isso? O dia que ele encontra Jesus, o dia que ele se admira por Jesus, ele abandona tudo para trás, a maior pescaria da vida, os barcos que ele tinha, e sai para seguir Jesus. Só que agora, ele está arrastando uma galera junto com ele, mas para fazer aquilo que o Senhor não chamou ele para fazer. Jesus falou assim, olha, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Ele estava sendo o quê? Pescador de peixe de novo, levando a galera para pescar peixe de novo. Amados, para pensar nisso, porque isso fala de mim, fala de você. É muito fácil a gente achar que o Senhor desistiu de nós, que o nosso tempo acabou, ou que o tempo tenha passado. Sabe o que aconteceu na vida de Pedro? Uma coisa simples que aconteceu. Ele tinha negado Jesus. Ele tinha pecado. Ele esqueceu no meio do caminho da primeira frase que ele disse a Jesus. Ele falou, afasta-te de mim, porque eu sou o quê? Eu sou um homem pecador. E Jesus falou assim, eu sei que tu é pecador, mas vem comigo que eu vou te ensinar a ser o quê? Pescador de homem. Mas nunca esqueça que você é pecador. No meio do caminho, acredito eu, que Pedro achou que ele era santo, que ele não podia errar, que ele não podia pecar. As coisas não deram certos para Pedro. Na verdade, quando as coisas não dão certo para nós achamos que Deus está mentindo para nós. Ou nós achamos que aquilo que Jesus falou não é verdade, ou talvez ele tenha se equivocado conosco. Porque ninguém, de maneira deliberada ou em sã consciência, abandona a caminhada dizendo assim, eu não quero mais. Você conhece algum desviado que fala assim, não quero mais, eu não acredito em Jesus? Você conhece gente que dá um monte de desculpa. A coisa não deu certo, não sei quem me magoou, o pastor era pecador, a igreja era fofoqueira, não sei quem mentiu para mim. Ou então, a desculpa do maior orgulho da vida, eu não sirvo para isso não, porque eu sou pecador. Eu sou pecador demais. Eu não consigo, mas não foi essa a condição que você veio o dia que você conheceu Jesus? Você era diferente? A tua condição humana era diferente no dia do encontro do que você é hoje? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que te tornou mais especial? Que você deixou de ser um ser humano pecador, dependente da graça? O que aconteceu nesse caminho, amado? Que desvirtuou os teus olhos? Será que o orgulho entrou? Será que o diabo falou? Porque o motivo, para mim aqui é claro, Pedro negou Jesus, ele não acreditava mais, era no amor de Jesus por ele. Ele não acreditava mais que Jesus poderia ter chamado ele. Ou talvez ele se encheu tanto de orgulho, falando assim, eu não vou conseguir encará-lo novamente. Ele, quando me vê agora, ele vai pegar os peixes e tacar na minha cabeça. Ou talvez ele vai me prender na rede que eu pescava. Eu agora estou condenado. Eles nunca imaginavam que no dia que ele encontrasse Jesus, mesmo desviado, Jesus ia chamar ele e fazer ele pescar novamente. Lembrar ele do chamado dele. Para falar assim, você continua sendo o mesmo daquele dia que eu te chamei, mas o que vai te manter é a minha graça e a minha palavra. Porque se você anda segundo o que eu falo, vai poder dar certo, vai acontecer. Porque na segunda vez que eles obedeceram, eles pescaram novamente. O que eu encontro de gente
perdida no caminho. O que eu encontro de gente desanimada no caminho. O que eu encontro de gente morta-viva, zumbi, que não acredita mais no Deus que serve, ou talvez não acredita mais em si mesmo, porque alguma coisa deu errada. O que eu encontro de gente que abandonou o reino, que nem fala mais do reino, porque não deu certo na sua vida. Quantos pais naufragaram no ensino? Conta para mim. Eu tenho 5 filhos, antes que vocês me corrijam. Quantos tiveram problema no caminho, naufragaram? Porque nenhum pai pensa que o seu filho, no final, não vai dar o resultado que ele esperava. Talvez tenha se apoiado no ensino que deu. Não, o Senhor falou para mim, ensina o menino no caminho que deve andar. E eu passei 15 ou 16 anos da minha vida fazendo isso. Eu não deixei meu filho ver desenho animado porque era do capeta, eu não deixei ele ver a Xuxa porque era endemoniada. Eu não deixei ele jogar o Mortal Kombat porque era de violência. Ele só viu o desenho do Diante do Trono, da Aline Barros, ele só viu o desenho da Bíblia. Ele conviveu com a Bíblia dia e noite e hoje ele não é aquilo que eu queria que ele fosse. E aí, vou pegar minha rede e vou pescar. Aquele que falou tudo isso, que me chamou, está equivocado. De maneira alguma pensou, assim como eu sou pecador, meu filho também é. Assim como eu tive um encontro com Jesus, ele precisa ter. Assim como eu vivo sustentado pela graça de Deus, ele depende da mesma graça que eu. Mas tudo que o Senhor falou é verdade, não mente. O Senhor não mente, não erra nunca. A palavra dele é a verdade. Um dia nós vamos encontrá-lo e prestar conta da nossa vida. Qual vai ser a desculpa? Senhor, eu até tentei, mas não deu certo. Quantos maridos e mulheres estão desanimados no caminho, amado, ficaram porque o cônjuge desistiu da caminhada? Eu fui num monte de encontro de casais, casais para Cristo, aconselhei casais. Eu sentava com os casais para falar, mas a minha vida não deu certo, meu marido foi embora, ou sei lá, minha mulher foi embora. E aí eu deixei de seguir a Cristo, eu fui pescar de novo. Porque ora bolas, se a palavra dele diz que as famílias são abençoadas, eu não fiz nada para errar. Eu fui ali certinho. Eu descobri que no dia que eu encontrei ele, eu era santo, eu deixei de ser pecador, e agora tudo é por minha causa. Por que isso acontece, queridos? É simples, é porque cada um de nós segue o mesmo Senhor. Só que a gente esquece disso. Nós não vivemos para dar resultado, nem vivemos para dar certo, nem fazemos porque tem que dar resultado. Nós fazemos porque nós obedecemos aquele que reina sobre todas as coisas, que deixou a palavra dele escrita e falou que nós somos servos dele. Ele é o Senhor, eu sou apenas o servo. Ele é o oleiro, eu sou só o barro, o vaso que ele está transformando e fazendo. No final desse texto de 21 é interessante, por quê? Porque Jesus ele faz novamente chamada a Pedro. Ele cura a consciência de Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes, e Jesus, diante da fogueirinha lá, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, te amo, Senhor. Ele fala, apacenta minhas ovelhas. Foi o que eu te chamei para fazer no dia que você me conheceu. Pedro, tu me amas mesmo? Te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama mais do que a esses? Aí Pedro se entristece e fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Ele então apacenta as minhas ovelhas. Porque aquele que me ama,
Ele cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele sabe que eu sou o Senhor e ele me serve. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos e faremos morada nele. O que fez você parar em algum lugar? Ele falou a condição que a tua vida tinha que dar certo, que era pragmático, que o dia que você encontrasse Jesus, tudo daria certo. Ele falou isso, falou agora vai, que você não vai ter problema. Teus filhos nunca vão se desviar, você nunca mais vai errar, você agora é santo. O pecado não vai mais te tocar. Aliás, eu já amarrei o diabo para ele nunca mais segurar você, nem passar perto de você. Eu tranquei lá ele no inferno, não foi assim. O próprio Pedro, ele falou, Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para cirandar a tua vida. Peneirar, passar na peneira. Pediu para ver como é que você era. E aí Jesus falou assim, mas eu falei para o pai, não deixa não, amarra esse cramulhão lá onde ele está. Foi assim, não, amado. Jesus falou assim, eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Eu orei para o Pai para que você mantenha a tua fé firme. Eu orei ao Pai para que você saiba para quem você serve. Eu orei ao Pai para que você tenha uma fé consistente e inabalável. Porque essa peneirada, essa ciranda, esse levante que vai dar na tua vida vai só melhorar o que você é. Porque quando você ciranda alguma coisa, amados, o que é cirandar? É quando o cara na construção bota aquela peneira lá e joga areia para tirar a impureza da areia. Para que o cimento não rache depois. Não é para o teu mal, é para o teu bem. Nós precisamos da diversidade. Nós precisamos da diversidade, nós precisamos dos confrontos, nós precisamos do dia mau. Porque isso vem provar o nosso coração e transformar no que somos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que te chamou naquele dia, quando você era um pecador, cego. Ele é o mesmo Senhor hoje. Para você que vê alguma coisa, deixou de ser cego, mas continua sendo pecador. O amor dele continua sendo o mesmo. Em Lucas 6,46 ele fala assim, por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Quem elege Jesus Senhor da nossa vida somos nós. E você sabe qual é a carga que eu tenho no meu coração para falar hoje? É que você consiga enxergar que é só você querer para poder recomeçar, porque tudo está em você. Está em mim. Nós podemos parar diante da adversidade, mas nós podemos continuar andando. Nós podemos desistir porque já lavamos as redes, não pegamos nada, mas podemos obedecer a palavra dele e fazer a maior pesca da nossa vida. Eu sei que eu olho para esses textos e eles são muito claros. Ele diz assim, olha, sem obedecer a Jesus, não tem fruto nenhum naquilo que fazemos. É só trabalho. Talvez a nossa desobediência tenha só levado tempo. Nas duas vezes, você vê que os pescadores passaram a noite toda pescando. Eu sei o que é isso, amado. Eu sei o que é lançar a rede ao mar, pescar de tarrafa a noite inteira, cansa os braços. Desanima, mas a gente tem fé. Não, vai aí, vai. E aí vai para casa frustrado quando não pega nada. Perdeu a noite. Só se cansou. Como tem gente assim cansada? Mas quando nós ouvimos o Senhor falar, cara, joga a rede aqui. Puxa vida.
Vou passar o mês todo sem precisar pescar, porque tem abundância, tem para mim e para o barco vizinho. Dá para muita gente. Eu bem quero orar por você. Eu estou com essa carga no meu coração de orar. Eu quero orar para aqueles que desistiram no caminho, mas desistiram no coração, amado. Talvez a gente continue andando, frequenta culto, vai no grupo caseiro, lê a Bíblia, mas não acredita mais, não tem fé nenhuma no coração. Acha que Deus não pode fazer. Acha que esse negócio de lançar a rede não vai acontecer. E eu não sei o que você tem tentado pescar na tua vida. Talvez seja a vida dos teus filhos. Talvez seja o teu marido, a tua esposa. Quem sabe o teu trabalho. Quem sabe você está tentando pescar o marido ainda. Ou a esposa. Quem sabe no meio desse mar aí da vida, você está querendo pescar a tua santidade, querendo ser santo. Pensa crente com discurso de ímpio. Não, o dia que eu parar de fazer isso, eu vou seguir o Senhor. Eu falo, que insensatez, filho. Você já ouviu alguém falar isso? O dia que eu parar de fumar, eu sigo Jesus. Eu falo, filha, se tu conseguir sem ele, tu não vai precisar dele para nada. Quer conseguir sozinho? Dá não, filho. Sozinho não dá. Nós precisamos do Senhor para tudo. Foi Ele mesmo que falou, sem mim, nada podeis fazer. A gente tem que se convencer disso. Pensa numa coisa que nós temos que nos convencer. É nos convencer que o Senhor, quando disse para nós, sem mim nada podeis fazer, é verdadeiro. É uma pura verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu quero te chamar para orar, porque eu sei que nós podemos recomeçar. Eu tenho pensado nesses textos, tem um tempo, e a carga do meu coração é pedir assim para o Senhor, Senhor, me usa nesse dia como tu fez com Pedro. Refaz o teu chamado, chama aqueles que tu quer falar assim de novo. Tu me ama. Para que alguém possa responder, te amo, Senhor. Então faz aquilo que eu te chamei para fazer, venha apacentar minhas ovelhas. Quem quer orar aqui? Quem foi atingido pela essa palavra aqui? Eu queria que você saísse do teu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Pode vir, amado. Pode vir, porque você pode recomeçar. Nós estamos vivos para poder recomeçar. Nós somos pecadores. O Senhor, Ele veio justamente chamar os pecadores ao arrependimento. Ele falou assim, olha, os que são bons não precisam de médicos. Porque quem acha que está com saúde não vai no médico. Quem acha que é santo, que está bom, não precisa ir até Jesus. Mas ele fala assim, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim fazer isso. Eu vim chamar todo aquele que é fraco, cambaleante, caído, ao arrependimento. Talvez a tua própria teologia te condene. O teu próprio saber te condene. Né? Talvez até para atender um apelo desse, você está preso. Você esteja falando assim, cara, eu já vim, já fui tantas vezes, não aconteceu nada. Você é que pensa, ele não para de trabalhar na tua vida. Você está muito enganado acerca do Senhor. Você está muito enganado acerca do que Ele pensa sobre você.
O orgulho humano, ele fez um anjo cair, amado. O orgulho fez Lúcifer cair, o anjo da luz, estrela da manhã. O orgulho tem poder, o pecado é forte, queridos. O pecado, ele derrubou anjos. Imagina homem. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e falar, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não vou desistir de nada, eu estou Te seguindo, Senhor. Pode todo mundo retroagir. Pode ser que todos que eu conheça, Senhor, volte atrás. Pode ser que a calamidade chegue à minha vida como chegou na vida de Jó. Mas eu preciso manter os meus olhos em Ti, Senhor, eu preciso ser fiel a Ti. Eu preciso fazer aquilo que Tu me chamou para fazer, Senhor, porque assim como Tu mudou a sorte de Jó, assim como Tu mudou o cativeiro de Jó, Tu pode mudar o teu, porque todo o poder está nas Tuas mãos. Todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. Precisamos recomeçar. Você precisa ser limpo da teologia, daquilo que você presumiu de você mesmo, daquilo que você ouviu. Na verdade, Jesus falou, queridos, que aquele que não se fizer como uma criança não pode herdar o reino. Você quer ser adulto no reino? Os adultos não vão entrar não, cara. Só as crianças vão entrar. Só aqueles que se fazem como criança podem ser guiados pelas mãos, podem ser disciplinados, podem ser cuidados pelo Pai, são dependentes do Pai, não são autossuficientes para nada. Precisam de tudo dos pais, de cuidado, de alguém. Porque criança, quando não tem pai, sempre tem quem cuide. Não é o teu caso, você tem um pai. Você tem um pai no céu que tudo vê, que tudo pode. É como se eu ouvisse o Senhor falar conosco nessa manhã, Tu me amas. Porque se Tu me ama, apacenta minhas ovelhas. E se Tu me ama, faz aquilo que eu mandei você fazer. Se Tu me ama, me segue. Vem comigo. Para de tentar fazer a tua pesca independente. Para de se cansar. Vem encontrar descanso e abrigo no Senhor. Eu acredito que nessa segunda pesca Pedro lembrou da primeira. Falou, meu Deus, naquele dia eu não conhecia nada. E andei esse tempo todo com ele. O que me fez ir para longe? Porque na hora que Pedro se entristeceu, amados, na terceira resposta dele, ele se entristeceu, mas declarou uma palavra muito poderosa, muito interessante. Ele falou assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu és Deus. Ah, Senhor, nós não planejamos essa manhã. Nós não sabíamos o que queríamos falar aqui hoje. Nem escolhemos as pessoas que viriam aqui, Senhor, nessa reunião. Mas como eu sei que Tu sabe de todas as coisas, Tu trouxe todos aqueles que Tu queria que eu ouvisse essa palavra. Tu me trouxe aqui, Senhor, para poder falar essa palavra. E eu sei que ela é fonte da Tua inspiração, fruto do Teu Espírito.
Eu te peço, Senhor, que a tua voz seja ouvida no coração dos meus irmãos, no meu coração. Eu quero poder, Senhor, junto com meus irmãos, seguir a carreira que nos está proposta. Ela não é imposta, esse é o problema. Ela é proposta, a carreira é proposta. Nos ajuda a caminhar, nos ensina a cada minuto, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque a independência entrou no coração, o orgulho, ele entra no coração. Nós somos tão orgulhosos, Senhor, que conseguimos te questionar os motivos dos acontecimentos na nossa vida. Parece que nunca lemos a tua palavra quando fala: pode o vaso questionar o oleiro e dizer: por que me fizeste assim? Tu escolheu vasos de honra, mas tu fez vasos de desonra. Mas Paulo declara que tu pode pegar o vaso de desonra também e transformá-lo em vaso de honra. Tu és o Todo-Poderoso, todo poder está nas tuas mãos. Recebe esse dia, recebe a nossa oração, recebe a vinda nesse apelo. Como um fruto, um sinal de arrependimento. Obrigado, Senhor, porque tu nunca nos abandonas, Senhor. Glória a Deus. Eis aqui os teus filhos, eis-nos aqui, exaustos de jogar a rede. Dá uma só palavra a cada um deles, Senhor. Os instrui na caminhada, os toma pelas mãos. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores. Reconhecemos. E, Senhor, nós temos convicção de que tu não vais se afastar de nós. Tu vai nos transformar até aquele dia. Vai ser até que cheguemos à estatura de varão perfeito, Senhor. Que o poder do Espírito Santo opere em nós transformação, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, determinação para te seguir e fazer o certo. Possamos renunciar ao pecado, fechar os ouvidos para o afronto e manter os nossos olhos em Ti, caminhando todos os dias, dependentes da Tua graça, dependentes da Tua glória, dependentes do Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu queria que você viesse aqui na frente orar por esses irmãos. Porque uma das coisas que o Senhor usa, a maior ferramenta que Deus tem depois do Espírito Santo, são irmãos e irmãs. São pessoas da família que Ele nos chama para nos sustentar. É por isso que Ele enviou de 2 em 2. É por isso que é melhor serem 2 do que 1, porque o Senhor usa
O Senhor usa pessoas para nos sustentar, orar por nós, nos ajudar, caminhar, nos confrontar no pecado, mostrar os nossos erros, endireitar o caminho. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos tão dependentes do Espírito Santo, tal qual somos dependentes uns dos outros. Precisamos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. Espírito Santo. O Espírito Santo nos usa nessa hora. Nos usa como voz profética. Nos usa como mãos estendidas. Usa agora, Senhor, a nossa voz com a Tua palavra. Usa agora as nossas mãos como se fossem as Tuas mãos, Senhor. Usa os nossos braços nessa hora para abraçar. Traz consolo, abrigo, refrigério, Senhor, nessa hora. Traz liberdade, quebra cadeias. Quebra grilhões nessa hora, Senhor. Nós te pedimos agora, Pai, que todo sofisma lançado na mente seja quebrado agora, destruído agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda fortaleza espiritual que tenta aprisionar seja quebrada agora em nome de Jesus. Seja quebrada agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos do coração. Traz um renovo nessa hora. Fortalece na caminhada, Senhor. Seja a tua mão nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair e admitir, dependo de ti, respeito. Motivo que me faz querer e erguer e lutar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar novas forças que em mim só vejam tua glória. Cristo é o que querem ver. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair e admitir, dependo de ti experimentar, então nós caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Quando estava ferido, relembra o motivo que me faz querer e lutar, resplandecer com a glória do que morreu, mas te vive. Todas as trevas vão ver tua
tua glória, Cristo é o que quer levantar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão sejam recomeço, sejam levantar, sejam relembrar os motivos, seja a luz do Senhor sobre a tua vida, seja o resplandecer da glória do Senhor sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.